Quando Ricardo conheceu Sara, ele percebeu imediatamente que, aos 40 anos, ela era uma mulher doce e ingênua, e também carente afetivamente, devido à ausência de seu pai na infância. Essa carência a tornava vulnerável e especialmente suscetível às manipulações de Ricardo. Sara, com sua necessidade de amor e segurança, estava aberta a qualquer demonstração de afeto e atenção, o que a fazia acreditar facilmente nas promessas de Ricardo. Ricardo, com seus 32 anos, usou seu charme e habilidade manipuladora para conquistar a confiança de Sara. Ele parecia o namorado ideal, atencioso, carinhoso e cheio de promessas de um futuro feliz. Sua aparência de sucesso e sua atitude encantadora foram suficientes para que Sara se sentisse especial e valorizada. A falta de um pai presente na vida de Sara fez com que ela visse em Ricardo a figura masculina idealizada, sem perceber as intenções ocultas por trás de suas palavras doces e gestos calculados. Ricardo sabia exatamente como explorar a necessidade de afeto de Sara, utilizando sua habilidade de manipulação para criar a imagem de um parceiro perfeito. Ele a fez acreditar que estava oferecendo o amor e a segurança que ela sempre quis, enquanto, na realidade, estava apenas interessado em controlar e explorar suas vulnerabilidades. Mas, com o tempo, Ricardo começou a mostrar quem ele realmente era. Ele manipulava Sara de maneiras sutis, sempre torcendo a verdade a seu favor. Quando fazia algo errado ou a machucava, ele rapidamente jogava a culpa nela, dizendo coisas como "você está exagerando" ou "você não entende como eu me sinto". Isso fazia Sara duvidar dos próprios sentimentos e achar que estava sendo injusta com ele. Ricardo gostava de deixá-la insegura, sugerindo que ela não era boa o bastante e que precisava se esforçar mais para agradá-lo. Ricardo também era um grande mentiroso. Ele inventava desculpas para encobrir suas traições e atitudes erradas. Quando Sara desconfiava de alguma coisa, ele rapidamente inventava uma história convincente, fazendo-a acreditar que estava vendo coisas onde não existiam. Ele dizia que as mulheres com quem saía eram só amigas ou colegas de trabalho, que as saídas à noite eram reuniões importantes e que as mensagens estranhas no celular eram mal entendidas. Ele fazia Sara achar que estava sendo paranoica, deixando-a ainda mais dependente dele para se sentir segura. Com o passar do tempo, essas manipulações acabaram com a autoestima de Sara. Ela começou a duvidar de si mesma e a achar que estava sempre errada. Ricardo, por outro lado, adorava ter esse poder sobre ela, usando-a para inflar ainda mais seu ego. Ele a afastou de amigos e família, controlando suas escolhas e deixando-a cada vez mais sozinha e sem confiança. A mulher que Sara era antes, cheia de vida e autoconfiança, foi desaparecendo, enquanto Ricardo continuava a manipular e enganar sem remorso. Ricardo se enxergava como uma pessoa excepcional, muito acima dos outros. Ele acreditava que era mais inteligente, mais charmoso e mais capaz do que qualquer um ao seu redor. Para ele, era óbvio que Sara deveria se sentir sortuda por tê-lo em sua vida. Esse sentimento de superioridade fazia com que ele exigisse constante admiração e reconhecimento dela. Ricardo esperava que Sara estivesse sempre elogiando e agradecendo por tudo que ele fazia. Quando isso não acontecia, ele a castigava emocionalmente, fazendo-a se sentir inferior e culpada. Se Sara não enchesse de elogios ou demonstrasse alguma insatisfação, ele rapidamente distorcia a situação, manipulando-a para que ela acreditasse que estava errada. Ele dizia que ela era ingrata, que não sabia reconhecer o valor dele, e a fazia questionar se estava sendo uma boa namorada. Com isso, Ricardo a mantinha em um estado de constante insegurança, sempre preocupada em não desapontá-lo e acreditando que, se havia algum problema no relacionamento, a culpa era toda dela. Ricardo era o tipo de homem que gostava de se sentir no controle, e para ele, manipular Sara era uma maneira de reforçar sua sensação de poder. Desde o começo do relacionamento, ele soube como fazer Sara se sentir especial, apenas para, em seguida, começar a retirar essa mesma sensação, pedacinho por pedacinho. Ele se envolvia com outras mulheres sem o menor remorso, usando essas traições para alimentar seu ego e reforçar a ideia de que ele era irresistível. Cada nova conquista era um troféu que ele exibia secretamente para si mesmo, enquanto mantinha Sara cega e submissa, sempre preocupada em agradá-lo e não fazer nada que o desagradasse. Enquanto Sara sofria em silêncio, Ricardo continuava suas aventuras extraconjugais, sentindo-se invencível. Ele não se importava com os sentimentos dela. Para ele, as lágrimas de Sara eram insignificantes, um incômodo menor que ele preferia ignorar.
Quando ela chorava ou tentava discutir seus sentimentos, Ricardo a tratava com frieza e desprezo, convencido de que suas próprias necessidades eram muito mais importantes. Ele via as emoções dela como uma fraqueza, algo que ele podia usar contra ela sempre que necessário. Sua total falta de empatia era evidente, e ele nunca se preocupou em tentar entender ou aliviar a dor que causava. Ricardo se divertia com a manipulação psicológica que impunha a Sarah. Ele jogava com seus medos e inseguranças, fazendo-a duvidar de si mesma e questionar seu próprio valor. Ricardo tinha um talento especial para inverter as situações, distorcendo a realidade de tal forma que Sarah se via constantemente culpada por coisas que ele mesmo causava. Se ela ousasse expressar qualquer desconforto ou levantar suspeitas sobre suas traições, ele rapidamente a desacreditava, afirmando que ela estava sendo paranoica ou que suas desconfianças eram fruto de sua própria insegurança. Isso a deixava confusa, sentindo-se cada vez mais presa em uma rede de mentiras e manipulações, incapaz de enxergar a verdade ou de se libertar do controle sufocante de Ricardo. A manipulação de Ricardo não parava por aí. Ele fazia questão de controlar cada aspecto da vida de Sarah. Aos poucos, ele foi isolando-a de seus amigos e familiares, alegando que eles não a entendiam ou que não eram bons para ela. Ele ditava com quem ela podia falar, onde podia ir e até mesmo como deveria se vestir. Ricardo sabia que, quanto mais isolada Sarah estivesse, mais dependente dele ela se tornaria. Ele a mantinha em uma gaiola invisível, onde ele tinha a chave e Sarah acreditava que a prisão era por sua própria escolha. Além do controle emocional e psicológico, Ricardo começou a explorar financeiramente Sarah. Ele se aproveitava da confiança que ela depositava nele para roubar seu dinheiro. No início, ele pedia pequenas quantias emprestadas, sempre com promessas de que pagaria em breve, mas nunca o fazia. Logo, passou a acessar a conta bancária de Sarah sem que ela soubesse, transferindo grandes somas para si mesmo. Quando ela descobria que o dinheiro estava sumindo, ele inventava desculpas elaboradas, culpando o banco, erros de sistema ou até mesmo sugerindo que ela mesma tinha gasto e esquecido. Ricardo também fazia compras extravagantes no cartão de crédito de Sarah, sempre afirmando que era algo temporário e que ele pagaria depois. Com o tempo, essas dívidas se acumularam, deixando Sarah em uma situação financeira precária. Ela começou a trabalhar mais para tentar cobrir os gastos, exausta e desesperada, enquanto Ricardo vivia no luxo às suas custas. Ele não tinha remorso em usar o dinheiro dela para financiar suas escapadas com outras mulheres, comprar roupas caras ou frequentar os melhores restaurantes. Para ele, Sarah era apenas um meio para alcançar seus próprios desejos e alimentar seu estilo de vida egocêntrico. Quando Sarah finalmente começou a perceber o quão profundo era o abismo em que estava caindo, já era tarde demais. Ela se encontrava emocionalmente devastada, financeiramente arruinada e completamente isolada. Ricardo tinha conseguido destruir quase tudo na vida dela, enquanto ele continuava a viver como se nada estivesse errado, acreditando que jamais enfrentaria as consequências de suas ações. A crueldade de Ricardo não tinha limites. Ele não apenas manipulava Sarah emocionalmente, mas também a submetia a uma série de abusos que minavam sua autoestima e sanidade. Desde o início do relacionamento, Ricardo soube usar sua posição de poder para colocar Sarah em uma constante submissão e insegurança. Ele a humilhava sem remorso, especialmente na frente dos amigos, onde fazia questão de expor suas inseguranças. Com frequência, Ricardo fazia comentários maldosos sobre a aparência de Sarah, sugerindo que ela precisava se esforçar mais para ser atraente para ele. Durante o tempo em que Sarah estava com Ricardo, ele a humilhava constantemente, chamando-a de feia e dizendo que estava ficando velha, mesmo que ela tivesse apenas 40 anos. Esses comentários cruéis não eram apenas um ataque à sua aparência, mas uma forma de minar sua autoestima e fazer com que ela se sentisse inferior. Ricardo usava essas palavras para reforçar seu controle sobre Sarah, acreditando que, assim, ela ficaria ainda mais dependente dele e menos propensa a deixar a situação abusiva. Insinuava que ela estava acima do peso, que suas roupas eram inadequadas e que seu cabelo e maquiagem nunca estavam à altura do que ele considerava aceitável. Essas críticas constantes corroíam a autoconfiança de Sarah, que já estava fragilizada pelas traições e mentiras de Ricardo. Ricardo era ainda mais sombrio do que se poderia imaginar. Ele mantinha um controle rígido sobre as finanças de Sarah, manipulando-a para que acreditasse que estava apenas tentando ajudá-la a administrar seu dinheiro. No entanto, a verdade era bem diferente.
Ricardo gastava sem pensar duas vezes o dinheiro que Sara economizava com tanto esforço, destinando grande parte dele a presentes caros e viagens luxuosas com suas amantes. Quando Sara começou a desconfiar de que ele estava usurpando seu dinheiro, Ricardo a ridicularizava, chamando-a de louca e dizendo que ela estava paranoica. Ele a convencia de que suas suspeitas eram infundadas, fazendo-a duvidar de si mesma e da própria sanidade. Para Ricardo, o sofrimento de Sara era um preço insignificante a pagar por sua própria satisfação. Ricardo se divertia ao deixá-la em casa sozinha enquanto saía para jantares caros e eventos exclusivos com outras mulheres. Ele mentia descaradamente sobre onde estava, inventando desculpas esfarrapadas de reuniões de trabalho ou encontros com amigos. Sara, isolada e dependente emocionalmente dele, queria acreditar nessas mentiras, mesmo quando a realidade estava bem na frente de seus olhos. Quando ela confrontava Ricardo sobre suas ausências ou sobre o dinheiro que desaparecia misteriosamente, ele a fazia sentir-se culpada, afirmando que ela estava sendo paranoica e inventando problemas onde não existiam. Esse jogo mental constante a deixava emocionalmente exausta e cada vez mais submissa, temerosa de perder a única coisa que ainda acreditava ter, o amor de Ricardo. Ricardo também a isolava cada vez mais. Ele a afastou de amigos e familiares, dizendo que eles não entendiam o relacionamento deles e que estavam tentando envenenar Sara contra ele. Com o tempo, Sara parou de ver as pessoas que amava e, mesmo quando tinha a chance de encontrá-las, sentia-se desconfortável e culpada, como se estivesse traindo Ricardo. Esse isolamento fez com que Sara se tornasse ainda mais dependente dele, sem ninguém com quem pudesse contar ou desabafar. O abuso psicológico era apenas uma parte da tortura que Ricardo impunha. Ele se aproveitava da vulnerabilidade emocional e da dependência financeira de Sara para quebrá-la por completo. Ricardo, em sua mente distorcida, se sentia no direito de tratá-la como um objeto, algo que ele possuía e que poderia manipular e descartar quando quisesse. Ele a castigava com silêncio ou insultos sempre que algo não saía do jeito que ele queria. Se Sara ousasse questionar suas decisões, ele a fazia pagar caro, com semanas de indiferença e desprezo. Com o tempo, Ricardo se tornou ainda mais agressivo em seus maus tratos. Ele começou a fazer exigências irracionais, como esperar que Sara estivesse sempre disponível para ele, mesmo que isso significasse abandonar seus próprios compromissos e necessidades. Ele a pressionava a fazer coisas que iam contra seus princípios, alegando que, se ela realmente o amasse, faria qualquer coisa para mantê-lo feliz. Sara, completamente dominada pelo medo de perder Ricardo, acabava cedendo, destruindo pouco a pouco sua própria identidade e dignidade. A mãe e os amigos de Sara estavam muito preocupados com a forma como Ricardo estava tratando ela e tentaram várias vezes alertá-la. Eles notaram que Sara estava mudando, ficando triste e se afastando das pessoas que a amavam. Então, decidiram conversar com ela, tentando abrir seus olhos para a verdade. Mas Ricardo era muito manipulador. Sempre que eles tentavam falar com Sara, ele estava por perto e fazia questão de distorcer o que os outros diziam. Ricardo a convencera de que sua família e amigos estavam contra ela, apenas tentando estragar seu relacionamento. Ele dizia que eles não queriam vê-la feliz e que estavam apenas criando problemas. Ricardo usava essas mentiras para fazer Sara acreditar que as pessoas que se importavam com ela eram invejosas e que não entendiam o amor que eles compartilhavam. Com isso, Sara começou a se afastar cada vez mais de seus amigos e familiares, ignorando os conselhos e preocupações deles. Ela achava que estava fazendo a coisa certa ao ficar distante, seguindo o que Ricardo dizia. Esse afastamento foi exatamente o que Ricardo queria. Ao isolar Sara, ele se tornava a única pessoa em quem ela confiava, tornando mais fácil para ele controlar e manipular sua vida. Com o tempo, Sara se sentiu completamente sozinha e dependente de Ricardo, sem perceber que estava se afastando de quem realmente queria seu bem. O isolamento fez com que ela não visse o quanto estava sendo maltratada e manipulada. Enquanto isso, Ricardo continuava a controlar sua vida, mantendo-a distante de todos que poderiam ajudá-la a enxergar a verdade. Sara estava presa em um ciclo de dúvida e dependência, sem saber que estava se afastando de quem realmente amava e queria o melhor para ela. Com o aumento dos conflitos em casa e a deterioração de sua saúde mental e física, Sara começou a enfrentar sérias dificuldades no trabalho. Sua incapacidade de manter o foco e sua frequência crescente de faltas começaram a chamar a atenção de seus supervisores. Eventualmente,
Essas faltas e a queda no desempenho a levaram a perder o emprego. A perda do trabalho foi um golpe devastador, pois era uma das poucas fontes de estabilidade e independência que ela tinha. Sem um emprego para garantir a sua renda, Sara se viu em uma situação de extrema necessidade. Ricardo, implacável em seu comportamento egoísta e cruel, não demonstrava nenhuma compaixão ou disposição para ajudar. Ele se recusava a fornecer qualquer apoio financeiro, nem mesmo para as necessidades básicas do dia a dia. Com a falta de um salário e a ausência de apoio de Ricardo, Sara se viu lutando para conseguir o mínimo necessário para sobreviver. A situação financeira rapidamente se tornou insustentável. Ela começou a enfrentar dificuldades para comprar alimentos e pagar contas essenciais, como aluguel, água e luz. A escassez de dinheiro a forçou a fazer escolhas difíceis, frequentemente sacrificando refeições e passando dias sem o básico. A pressão e a insegurança constantes em relação à sua situação financeira exacerbaram ainda mais sua depressão e sentimento de desesperança. Sara estava imersa em uma realidade de necessidades básicas não atendidas e uma vida de penúria. A falta de recursos e a rejeição de Ricardo a deixaram vulnerável e sem opções. Ela se encontrava em uma situação em que cada dia era uma luta para encontrar uma maneira de cobrir o essencial e sobreviver, enquanto a pressão de sua situação financeira e emocional continuava a se acumular. A adversidade e a sensação de abandono se tornaram uma parte constante de sua vida, tornando a busca por uma solução ou um caminho para melhorar sua situação ainda mais difícil e angustiante. Com a perda de seu emprego e a contínua negligência de Ricardo, Sara se viu em uma situação desesperadora. Sem uma fonte de renda e sem o apoio financeiro de Ricardo, que se recusava a fornecer qualquer ajuda, a situação financeira de Sara rapidamente se deteriorou. A falta de dinheiro fez com que ela enfrentasse dificuldades extremas para cobrir até mesmo as necessidades básicas, como alimentos e contas essenciais. Para tentar aliviar um pouco a pressão financeira, Sara começou a vender seus itens de valor. Primeiro, foram pequenos objetos de estimação pessoal, como joias e roupas caras, que ela havia adquirido ao longo dos anos. Mesmo essas vendas não foram suficientes para resolver seus problemas, mas foram um alívio temporário. À medida que o dinheiro obtido com essas vendas acabou, Sara se viu forçada a vender itens mais valiosos, como móveis e eletrônicos. Ela vendeu o que podia, cada vez mais comprometendo o conforto e a qualidade de sua vida, apenas para conseguir um pouco mais de dinheiro para sobreviver. A vergonha e a dor de ter que vender suas coisas foram profundas. Sara se sentia desamparada e humilhada, enfrentando a realidade de uma vida que estava se desfazendo diante de seus olhos. A situação atingiu um ponto crítico quando o dinheiro obtido com a venda de seus itens acabou completamente. Sem recursos e com a sensação de que sua dignidade havia sido comprometida, ela se viu sem opções e com um sentimento crescente de desespero. Diante dessa situação, e sentindo-se cada vez mais envergonhada e sem esperanças, Sara decidiu que precisava buscar ajuda, mesmo que isso significasse enfrentar o que temia. Depois de semanas de sofrimento silencioso, tomou coragem e ligou para sua mãe. A ligação foi difícil e cheia de lágrimas, mas Sara conseguiu expressar sua situação e pedir ajuda. A voz da mãe, cheia de preocupação e amor, ofereceu a única luz no fim do túnel que Sara conseguia ver. A conversa com a mãe foi um ponto de virada crucial. Ela sentiu um misto de alívio e vergonha, mas também uma sensação de esperança renovada. A mãe prometeu ajudar e apoiar Sara, oferecendo um abrigo seguro e a chance de começar de novo. Com o coração pesado e a mente repleta de dúvidas, Sara decidiu que era hora de fugir de casa. Ela preparou rapidamente algumas coisas essenciais, decidiu deixar para trás tudo o que restava e se dirigiu para a casa de sua mãe. A decisão de sair foi um passo corajoso e doloroso, mas também era um sinal de que Sara estava finalmente tomando controle de sua própria vida. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas a esperança de reconstruir sua vida e encontrar um novo começo era o que a motivava a seguir em frente. Ao deixar o lar onde havia vivido momentos de sofrimento, Sara começou a trilhar o caminho para recuperar sua dignidade, sua independência e, acima de tudo, sua paz interior. Ao chegar na casa de sua mãe, Sara encontrou um ambiente acolhedor, embora modesto. A casa não era grande, e o espaço era limitado, mas a calorosa recepção de sua mãe trouxe um conforto que ela não experimentava há muito tempo. Sem muitos recursos, a mãe ofereceu a Sara o sofá da sala como cama, um espaço simples, mas cheio de amor e cuidado.
A visão do sofá, embora não ideal, era um reflexo da nova realidade que Sara enfrentava. Ela estava acostumada a viver em um ambiente de luxo e abusivo, mas, ao chegar ali, encontrou uma sensação de paz e segurança que há muito lhe faltava. A simplicidade do lugar não importava mais. O que realmente fazia diferença era o apoio emocional e o carinho que sua mãe oferecia. A casa pequena era preenchida com uma atmosfera de amor e compreensão, algo que Sara desesperadamente precisava. Sara sentia muita vergonha e constrangimento por tudo que havia passado com Ricardo. Ela temia o que os outros poderiam pensar e sentia-se humilhada por ter sido enganada. Por isso, decidiu não denunciar Ricardo, acreditando que ele acabaria sofrendo as mesmas consequências que causou a ela. Ela pensava que, eventualmente, a vida faria com que ele pagasse pelo mal que fez. Mesmo assim, Sara carregava uma grande mágoa e revolta dentro de si. Ela se sentia profundamente ferida e injustiçada, e a dor de ter sido enganada e maltratada não a deixava em paz. A frustração e o desejo de ver Ricardo enfrentar as consequências de seus atos estavam sempre presentes. Apesar disso, o pensamento de que o tempo faria com que Ricardo enfrentasse as consequências de suas próprias ações oferecia um pequeno alívio em meio à sua tristeza e revolta. Durante os primeiros dias, Sara se acomodou no sofá com um misto de gratidão e tristeza. A sensação de estar em um lugar onde não precisava se preocupar com o julgamento ou com a constante pressão de Ricardo era libertadora. Pela primeira vez em muito tempo, ela experimentou uma paz interior que parecia inalcançável durante seu período de sofrimento. O fato de que sua mãe não tinha muito, mas ainda assim estava disposta a compartilhar o pouco que tinha, era um testemunho do amor incondicional e do apoio que ela precisava. A mãe de Sara, apesar de suas próprias limitações financeiras, estava pronta para oferecer o suporte emocional que Sara precisava para começar a se recuperar. Ela ouvia pacientemente as histórias de sua filha, oferecia conselhos encorajadores e, acima de tudo, estava presente para ela em cada passo da sua recuperação. Esse suporte emocional foi crucial para Sara, ajudando-a a reconstruir sua confiança e a lidar com os traumas que havia enfrentado. Os dias passaram e, embora Sara ainda enfrentasse desafios e se ajustasse à nova realidade, a presença constante de sua mãe e o ambiente de amor e apoio ajudaram a encontrar um novo senso de esperança. A paz encontrada no sofá da casa de sua mãe não era apenas uma questão de conforto físico, mas um símbolo de um novo começo. Sara começou a sentir que, apesar das dificuldades e das perdas, havia uma luz no fim do túnel e uma chance de reconstruir sua vida com dignidade e felicidade. Com o apoio emocional e o amor incondicional de sua mãe, ela estava pronta para dar os primeiros passos em direção a um futuro mais promissor e equilibrado. Determinada a mudar sua vida, Sara decidiu que não ficaria parada esperando que a sorte lhe caísse no colo. Com o apoio incondicional de sua mãe, ela começou a sonhar com um novo futuro, uma chance de reconstruir sua vida através do próprio esforço. Embora sua mãe não tivesse muitos recursos, ela tinha uma cozinha modesta, que Sara viu como uma oportunidade para iniciar um novo projeto. Com essa pequena cozinha como ponto de partida, Sara decidiu abrir seu próprio negócio de confeitaria. A primeira etapa foi colocar a mão na massa, literalmente. Juntas, Sara e sua mãe começaram a experimentar receitas, testando diferentes tipos de bolos, doces e salgados que poderiam ser vendidos para festas e eventos. A cozinha da mãe tornou-se um espaço vibrante e cheio de atividade. Sara aprendeu a fazer de tudo um pouco: bolos decorados, kits de doces variados, salgadinhos para festas. Embora o trabalho fosse extenuante, com muitas noites em claro e uma dedicação intensa, Sara sentia uma satisfação renovada em cada criação. Para divulgar o novo negócio, Sara e sua mãe recorreram às redes sociais. Elas criaram perfis em diferentes plataformas, postando fotos atraentes dos produtos que preparavam. O início foi difícil. Durante os primeiros dias e semanas, não havia muitas encomendas, e o sentimento de frustração era palpável. As horas passadas na cozinha muitas vezes não resultavam em retornos imediatos, e a dúvida ocasionalmente pairava no ar. Mas a determinação de Sara e o apoio constante de sua mãe mantinham a esperança viva. A perseverança e o esforço começavam a dar frutos. Aos poucos, o negócio começou a ganhar visibilidade. As postagens nas redes sociais começaram a atrair a atenção de amigos, familiares e, eventualmente, de clientes em potencial. As encomendas começaram a chegar e, com o tempo, o fluxo de trabalho aumentou.
A pequena cozinha da mãe se transformou em um verdadeiro centro de produção, onde Sara e sua mãe trabalhavam com ainda mais afinco para atender a crescente demanda. O feedback dos clientes foi extremamente positivo, e a qualidade dos produtos ajudou a estabelecer uma reputação sólida. Os bolos e kits de doces e salgados foram elogiados por sua apresentação e sabor, e isso contribuiu para a expansão do negócio. As redes sociais se tornaram uma ferramenta poderosa para Sara e sua mãe, permitindo-lhes alcançar um público mais amplo e atrair novas encomendas. Com o tempo, o negócio que começou como uma pequena ideia na cozinha de uma casa modesta começou a ganhar tração. A aceitação crescente do mercado fez com que Sara se sentisse realizada e animada com o progresso. O trabalho árduo e a dedicação começaram a se pagar, e Sara começou a ver um futuro promissor à medida que o negócio prosperava. Sara percebeu que, apesar das dificuldades que enfrentou, a coragem de começar algo novo e a ajuda de sua mãe foram fundamentais para superar as adversidades. Ela havia transformado a dor e o sofrimento em uma oportunidade para criar algo positivo e construtivo, construindo uma nova vida com base em seu próprio esforço e determinação. O negócio de confeitaria não apenas trouxe estabilidade financeira, mas também restaurou a autoestima e a esperança de Sara. Ela aprendeu que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e o apoio de quem amamos podem nos ajudar a transformar a adversidade em sucesso. Após a saída de Sara e a degradação de sua vida, Ricardo passou a enfrentar uma série de eventos desastrosos que culminaram em uma situação de extrema miséria. Sem amigos e sem parceiros de negócios, seu mundo começou a desmoronar. O alcoolismo tomou conta de sua vida, e ele foi cada vez mais incapaz de lidar com as responsabilidades do dia a dia. O pequeno apartamento onde Ricardo vivia, antes considerado seu refúgio, transformou-se em um local de absoluto caos. O imóvel, antes bem cuidado por Sara, estava em péssimas condições. A pintura descascada, o encanamento vazando e a falta de manutenção refletiam a sua decadência. Os móveis eram escassos e em ruínas, e o ambiente estava repleto de garrafas de bebida vazias, caixas de pizza e restos de comida deteriorada. Ricardo não tinha condição de pagar pelo serviço de limpeza, e a sujeira acumulada apenas intensificava a sensação de desesperança. Com suas finanças comprometidas e sem capacidade para trabalhar devido ao seu vício, Ricardo se viu sem recursos para cobrir até mesmo as necessidades básicas. Ele tentou recorrer a alguns programas de assistência social, mas, devido à sua falta de documentação atualizada e ao seu estado de saúde debilitado, enfrentou dificuldades para conseguir ajuda. Sem um emprego fixo e sem habilidades suficientes para obter renda de qualquer outra forma, Ricardo começou a enfrentar uma dura realidade de pobreza. Sua alimentação tornou-se precária. Muitas vezes ele mal conseguia comprar alimentos. Dependia de doações de comida de instituições de caridade locais e de amigos de última hora, que, apesar de suas ações passadas, ainda mostraram algum grau de compaixão. Com o tempo, até mesmo essas fontes de ajuda começaram a se esgotar, e Ricardo se viu em uma situação de fome e miséria. O dinheiro que ele ainda possuía foi rapidamente consumido por suas despesas com álcool e dívidas acumuladas. Ricardo também foi expulso de seu apartamento devido à falta de pagamento do aluguel. Sem um lugar fixo para viver, ele passou a se deslocar entre abrigos temporários e ruas. A vida nas ruas foi um novo golpe para ele. Sem higiene adequada, ele vivia em um estado constante de sujeira e desconforto. Ele passou a dormir em locais improvisados, como em bancos de praças e terminais de ônibus, enfrentando o frio e a insegurança. A deterioração de sua saúde física e mental agravou ainda mais sua situação. O alcoolismo levou a problemas de saúde severos, como doenças hepáticas e problemas cardíacos, mas ele não tinha acesso a tratamento médico adequado. A falta de cuidados contribuiu para um estado geral de fraqueza e doença. A sanidade de Ricardo continuou a se deteriorar. Em seu estado de desespero, ele passou a ter alucinações frequentes e episódios de delírio, frequentemente acreditando que estava sendo perseguido ou que estava sendo punido por seus pecados passados. Sua visão do mundo tornou-se uma mistura confusa de paranoia e desesperança. Ricardo, que uma vez viveu uma vida de status e controle, agora se viu completamente perdido, em um ciclo interminável de miséria e autodestruição. Sua queda de prestígio e riqueza resultou em uma existência de sofrimento constante e absoluto, marcada pela solidão, doença e um profundo arrependimento.
A vida que ele havia construído sobre manipulações e mentiras agora o deixava em um estado de miséria total, um retrato sombrio de suas escolhas e ações passadas. À medida que Ricardo continuava a afundar em um abismo de autodestruição, sua situação financeira se tornou insustentável. O alcoolismo e a falta de responsabilidades deixaram-no incapaz de manter qualquer forma de emprego ou controle sobre sua vida. Com as dívidas acumuladas e a falta de pagamento do aluguel, o inevitável aconteceu. Ele foi expulso de seu pequeno apartamento. Sem recursos e sem um lugar para ir, Ricardo se viu forçado a enfrentar a dura realidade de morar nas ruas. O desamparo e a humilhação começaram a pesar sobre ele enquanto ele carregava seus poucos pertences em uma mochila rasgada. Seu novo lar era um mundo implacável e frio, repleto de desafios que ele nunca havia imaginado enfrentar. Ricardo passou a vagar pelas ruas de uma área deteriorada da cidade, onde a pobreza e o crime eram comuns. Ele se encontrava frequentemente em praças públicas, abrigos improvisados e, às vezes, nos corredores de estações de trem. Seu abrigo mais frequente era um banco de praça, onde tentava se proteger do frio com roupas esfarrapadas e cobertores sujos, que havia conseguido de doações. A vida nas ruas era brutal. Sem um lugar fixo para dormir e sem acesso a alimentos consistentes, Ricardo lutava diariamente para encontrar algo para comer. Muitas vezes, ele dependia de refeições fornecidas por instituições de caridade ou de restos de comida que conseguia de outras pessoas. A falta de uma dieta adequada fez com que sua saúde se deteriorasse ainda mais. O ambiente nas ruas era hostil e perigoso. Ricardo frequentemente encontrava-se envolvido em brigas por comida ou espaço e vivia sob a constante ameaça de violência. O frio e a falta de abrigo adequado agravavam suas condições físicas. Seu vício em álcool fazia gastar o pouco dinheiro que conseguia em bebidas, deixando-o ainda mais vulnerável e sem recursos para as necessidades básicas. A deterioração de sua saúde era visível. Sem acesso a cuidados médicos, ele começou a sofrer de doenças comuns nas ruas, como infecções e problemas gastrointestinais, que foram agravados pela falta de higiene. Seu estado físico tornou-se precário, com perda significativa de peso e uma aparência debilitada. Ricardo tentou, em vão, procurar trabalho ou ajuda, mas a falta de endereço fixo e sua aparência negligenciada tornaram essas tentativas quase impossíveis. Ele se viu preso em um ciclo de desespero, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. A sanidade de Ricardo também foi afetada severamente. Ele passava horas em delírios, com pensamentos confusos e alucinações, frequentemente acreditando que estava sendo perseguido ou vigiado. Em sua solidão e miséria, Ricardo finalmente enfrentou o impacto total de suas ações passadas. Sua vida, que uma vez foi cheia de promessas e sucesso, agora era uma sequência interminável de sofrimento e arrependimento. Morar na rua era a culminação de uma trajetória de escolhas erradas e comportamento destrutivo, transformando-o em um exemplo sombrio das consequências de sua própria crueldade e manipulação. À medida que o sucesso de Sara crescia, ela sabia que precisava se expandir para manter o ritmo e oferecer um serviço excepcional. Com a demanda de encomendas crescendo a cada dia, Sara tomou a decisão corajosa de alugar um ponto comercial na área nobre da cidade, em um bairro à beira-mar. O novo espaço, com suas grandes janelas e vista deslumbrante para a praia, proporcionava um ambiente acolhedor e sofisticado, perfeito para atrair clientes e refletir a qualidade de seus produtos. Para garantir que pudesse lidar com o aumento das encomendas e manter o padrão elevado que seus clientes adoravam, Sara contratou 2 funcionárias. Essas novas adições à equipe foram essenciais para manter a produção eficiente e permitir que Sara se concentrasse em outras áreas do negócio, como o atendimento ao cliente e a criação de novos produtos. A presença dessas funcionárias ajudou a aliviar o peso das responsabilidades diárias, permitindo que Sara se concentrasse em aprimorar ainda mais seus produtos e expandir suas operações. Com a mudança para o novo ponto comercial, Sara também decidiu que era hora de deixar a casa de sua mãe e começar uma nova fase em sua vida. Ela alugou um pequeno apartamento nas proximidades do novo local de trabalho. O apartamento, embora modesto, era um refúgio acolhedor onde Sara podia relaxar após um dia de trabalho intenso e se recuperar para enfrentar os desafios do dia seguinte. Ter seu próprio espaço marcou um passo importante na reconstrução de sua vida, oferecendo-lhe a independência e a privacidade que ela desejava. O apartamento também simbolizava um novo começo para Sara. Decorado com simplicidade e bom gosto,
ele se tornou um lugar onde ela podia relaxar e refletir sobre suas conquistas. O fato de estar perto do trabalho facilitava a logística e permitia que ela mantivesse um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. O sucesso de seu negócio e sua nova independência deram a Sarah uma sensação renovada de autoestima e realização. Ela havia superado desafios significativos e agora, com sua empresa prosperando e sua vida se estabilizando, estava pronta para aproveitar a nova fase de sua vida com otimismo e gratidão. O apoio constante de sua mãe, a dedicação ao trabalho e a coragem para dar passos importantes foram fundamentais para essa transformação incrível. Sarah se viu em um lugar onde podia celebrar suas vitórias e olhar para o futuro com esperança e entusiasmo, uma verdadeira prova de sua resiliência e determinação. Com o crescimento contínuo do seu negócio, Sarah percebeu a necessidade de um meio de transporte confiável para facilitar a entrega das encomendas e a logística diária. Com a renda crescente e a estabilidade financeira proporcionada pelo sucesso de sua empresa, ela decidiu investir em um pequeno carro. Este carro, embora simples, era uma adição crucial à sua nova fase de vida. O veículo permitiu que Sarah fosse mais eficiente em suas operações. Ela podia agora entregar os bolos e kits de doces e salgados diretamente aos clientes, o que não apenas melhorava o serviço, mas também aumentava a satisfação dos clientes. Com a nova capacidade de transportar suas criações de forma segura e rápida, Sarah conseguiu expandir seu alcance para áreas mais distantes, atendendo a um número maior de clientes e aumentando ainda mais a visibilidade do seu negócio. O carro também trouxe praticidade para o seu dia a dia. Facilitava o transporte de ingredientes e utensílios para o ponto comercial, economizando tempo e esforço. Além disso, ter um carro proporcionava a Sarah uma liberdade que ela não tinha antes, permitindo-lhe explorar novas oportunidades de negócios e participar de eventos locais que ajudavam a promover ainda mais sua marca. Enquanto o negócio prosperava, Sarah continuava a manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. O novo apartamento, o carro e o sucesso da empresa foram marcos significativos em sua jornada de transformação. Cada conquista representava um passo em direção a um futuro mais brilhante e seguro, refletindo a determinação e a resiliência que ela demonstrou ao longo dos desafios que enfrentou. Sarah estava finalmente vivendo uma vida onde o sucesso profissional e a felicidade pessoal se entrelaçavam, trazendo-lhe uma sensação de realização e paz que ela havia batalhado tanto para alcançar. Quando Sarah recebeu a encomenda para a festa de aniversário de uma jovem empresária, sabia que seria um desafio significativo. A cliente havia solicitado uma variedade impressionante de bolos e doces sofisticados, e o evento prometia ser um dos mais elegantes da temporada. A encomenda incluía um bolo de aniversário especialmente elaborado, além de kits de doces e salgados variados. Sarah estava empolgada, mas também um pouco nervosa, pois sabia que precisaria garantir que tudo estivesse perfeito. No entanto, na manhã da festa, um imprevisto ocorreu. O entregador agendado para levar os itens à festa faltou. Sarah rapidamente tomou a decisão de transportar a encomenda pessoalmente. Ela preparou cuidadosamente todos os itens, colocando-os em caixas e recipientes adequados para garantir que chegassem intactos. Com o pequeno carro que havia recentemente comprado, Sarah começou a jornada até o luxuoso salão de eventos onde a festa seria realizada. Ao chegar, Sarah se deparou com um cenário deslumbrante. O salão estava decorado com um tema clássico e requintado, predominando tons de dourado e branco. As mesas estavam elegantemente dispostas com toalhas de linho e arranjos florais frescos. Luzes suaves pendiam do teto, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. O chão coberto por um tapete macio e a pista de dança iluminada prometiam uma noite memorável. Sarah, embora cansada, começou a organizar a encomenda nas mesas designadas. Cada item estava disposto com cuidado, desde o bolo de aniversário, uma verdadeira obra de arte com camadas de glacê e detalhes em dourado, até os kits de doces e salgados. A apresentação era impecável, e Sarah se esforçou para garantir que tudo estivesse perfeito para os convidados. Enquanto arrumava os itens, foi recebida pela anfitriã da festa, que estava visivelmente animada com a chegada dos doces. Os convidados, bem vestidos e animados, começavam a chegar, e a festa ganhava vida com música suave e coquetéis sofisticados. Sarah se esforçou para concluir a arrumação a tempo, ansiosa para ver a reação dos convidados. Quando os primeiros convidados se aproximaram das mesas de doces, o efeito foi imediato.
Elogios sobre a apresentação e a qualidade dos produtos começaram a surgir. O bolo e os doces não apenas atenderam, mas superaram as expectativas, gerando uma onda de satisfação e admiração. A anfitriã e os convidados expressaram seu agradecimento a Sara, elogiando não apenas o sabor, mas também a estética impressionante dos itens. Durante a festa, Sara observou com prazer a alegria nos rostos dos convidados. Cada sorriso e elogio recebido fez com que o esforço extra e os desafios enfrentados na entrega valessem a pena. Ao final da noite, enquanto deixava o salão, Sara sentia uma profunda satisfação e realização. O sucesso da encomenda e o reconhecimento que recebeu eram uma prova clara de sua dedicação e habilidade, e ela se sentia animada e otimista com as novas oportunidades que estavam por vir. Enquanto Sara estava prestes a encerrar o evento e se preparar para voltar para casa, um incidente inesperado ocorreu. Ela estava se movimentando rapidamente entre as mesas, ajustando os últimos detalhes e tentando garantir que tudo estava perfeito, quando acabou tropeçando em um homem que estava ali como convidado. Ao levantar o olhar para pedir desculpas, encontrou o olhar de Gabriel, um homem alto com um sorriso acolhedor e olhos que transmitiam uma serenidade reconfortante. Gabriel estava na festa atraído pelo aroma irresistível dos doces, e ao se deparar com Sara, seu interesse foi imediato. Ele fez um comentário elogioso sobre os doces, e a gentileza de suas palavras fez Sara se sentir um pouco melhor após um dia tão cansativo e estressante. O elogio não era apenas um reconhecimento do trabalho dela, mas também uma pequena luz em meio à escuridão que ela vinha enfrentando. Ele demonstrou um interesse genuíno pelo trabalho de Sara e por sua história, ouvindo-a com uma atenção e um respeito que ela raramente encontrava. Gabriel tinha uma maneira de ouvir que transmitia uma sensação de compreensão e empatia, algo que Sara não havia experimentado nos últimos tempos. A conversa fluía naturalmente e Sara, pela primeira vez em muito tempo, se sentia à vontade e valorizada. Quando Gabriel fez o convite para um café no dia seguinte, Sara se viu em um dilema. Apesar da gentileza e do interesse evidente dele, ela estava profundamente relutante. O peso das cicatrizes do passado com Ricardo ainda estava fresco em sua mente, e a ideia de abrir seu coração novamente a deixava ansiosa. Sara sabia que estava carregando um trauma significativo, e essa experiência a havia feito hesitar em se permitir a possibilidade de um novo relacionamento. Embora o convite de Gabriel representasse uma oportunidade potencial para um novo começo e um possível alívio das dores passadas, Sara estava ciente de que precisava de tempo para se curar. Ela aceitou o convite, mas o fez com uma mistura de expectativa e receio. A ideia de começar algo novo era intrigante, mas o medo de repetir os erros do passado e de se machucar novamente a fazia hesitar. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Sara estava imersa em pensamentos e dúvidas. O convite de Gabriel era um sinal de esperança, uma pequena luz em meio à escuridão que havia se instalado em sua vida. No entanto, ela sabia que precisava seguir em seu próprio ritmo e estar pronta para qualquer nova possibilidade com cautela. A decisão de encontrar um equilíbrio entre a expectativa e a prudência era um passo importante na jornada de Sara para a recuperação e o reencontro com a felicidade. No dia seguinte, Sara e Gabriel se encontraram para o café, um encontro que começou com um misto de expectativa e nervosismo da parte de Sara. Eles escolheram uma pequena cafeteria charmosa, conhecida por seu ambiente acolhedor e tranquilo. O café estava situado em uma rua arborizada, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural e proporcionavam uma sensação de serenidade. Quando Sara chegou, Gabriel já estava esperando, com um sorriso gentil que imediatamente ajudou a aliviar a tensão. Ele a cumprimentou com um caloroso olá e guiou-a até uma mesa perto da janela, onde poderiam conversar com mais privacidade. A conversa começou de forma descontraída, com ambos falando sobre o dia até então, o que ajudou a quebrar o gelo. À medida que a conversa avançava, Sara começou a perceber que Gabriel era um homem de ações, mais do que de palavras. Ele não estava pressionando para que ela se abrisse ou falasse sobre assuntos profundos demais. Em vez disso, ele fazia perguntas leves, mostrava interesse genuíno em suas respostas e compartilhava um pouco sobre sua própria vida de maneira natural e envolvente. Gabriel tinha uma maneira calma e respeitosa de mostrar que estava interessado, sem forçar nada ou criar expectativas. Sara, que estava há algum tempo sem se abrir para ninguém, começou a se sentir à vontade com a abordagem de Gabriel. Ele não tentava fazer grandes declarações ou prometer algo que não podia cumprir. Em vez disso,
Suas ações e suas palavras cuidadosamente escolhidas mostravam um interesse sincero e uma vontade de construir uma conexão real, sem pressa. Durante o café, a conversa fluiu com naturalidade. Eles falaram sobre coisas simples, como hobbies e preferências pessoais, e Gabriel fez questão de ouvir atentamente cada detalhe que Sara compartilhava. Ela notou a maneira como ele se preocupava em não invadir seu espaço pessoal e em respeitar seus limites. Essa atitude a fez se sentir mais confortável e menos pressionada. Ao final do encontro, Sara começou a perceber que poderia haver uma amizade genuína ali. Gabriel parecia mais interessado em construir uma relação de confiança e em mostrar, através de suas ações, que estava disposto a estar ao seu lado. A conexão que eles estavam desenvolvendo parecia estar fundamentada em respeito mútuo e compreensão, o que era exatamente o que Sara precisava neste momento de sua vida. Sara se despediu de Gabriel com um sorriso genuíno, sentindo-se um pouco mais leve e esperançosa. Embora ainda estivesse cautelosa e relutante em se lançar em um novo relacionamento, ela estava disposta a dar uma chance para a amizade que estava começando a florescer. Gabriel, por sua vez, continuou a demonstrar seu interesse de maneira sutil e constante, respeitando o ritmo de Sara e mostrando que estava disposto a construir algo verdadeiro e duradouro. Com o tempo, a amizade entre Sara e Gabriel foi se fortalecendo, e ele continuou a demonstrar, dia após dia, seu caráter através de pequenas ações e gestos significativos. Sara começou a notar como Gabriel tratava todas as pessoas ao seu redor com o mesmo respeito e gentileza, desde os funcionários da cafeteria onde eles costumavam se encontrar até as pessoas mais importantes em sua vida profissional. Ele cumpria cada promessa que fazia, sempre com um sorriso sincero e um toque de dedicação que refletia a verdadeira qualidade de seu caráter. As semanas passaram, e a conexão entre eles cresceu. Numa tarde chuvosa, quando o céu estava cinza e a chuva caía em um ritmo constante, Sara e Gabriel estavam juntos em um café, planejando o futuro e conversando sobre suas esperanças e sonhos. O clima estava melancólico, mas a presença um do outro trouxe um calor inesperado. Eles tinham passado a tarde conversando e rindo, e a conversa se tornou mais profunda à medida que a chuva continuava a bater suavemente nas janelas ao seu redor. À medida que o tempo passava e a noite se aproximava, Gabriel ofereceu a Sara um guarda-chuva para protegê-la da chuva enquanto ela se dirigia para casa. Eles caminharam lentamente para fora do café, e a chuva criava um cenário romântico e íntimo. Gabriel segurava o guarda-chuva, e Sara, ao seu lado, sentia a proteção e o cuidado dele. Quando chegaram à porta de Sara, a atmosfera estava carregada com uma mistura de expectativa e emoção. A chuva continuava a cair ao fundo, criando um som suave e relaxante. Gabriel olhou para Sara com um olhar de ternura e sinceridade, e ela percebeu a profundidade dos sentimentos que ele havia demonstrado ao longo do tempo. Gabriel se aproximou um pouco mais, e o olhar dele se encontrou de maneira intensa e carinhosa. A proximidade deles era palpável, e o espaço entre eles parecia diminuir à medida que o momento se desenrolava. Gabriel, com um gesto suave e respeitoso, inclinou-se para beijar Sara. O beijo foi lento e cuidadoso, carregado de emoções e significados profundos. A chuva caía ao redor deles, criando uma sensação de privacidade e intimidade que fazia o momento parecer ainda mais especial. Sara sentiu um misto de alívio e alegria, percebendo que a confiança que havia depositado em Gabriel estava se concretizando. O beijo foi um reflexo da conexão verdadeira e da amizade sólida que haviam construído. Ao se separarem, ambos sorriem com um sentimento de realização e esperança para o futuro. A chuva continuava a cair, mas dentro de Sara, havia uma sensação de renovação e de novos começos. O beijo não apenas selou um momento especial entre eles, mas também representou o início de um potencial relacionamento baseado em respeito, carinho e confiança. Após o beijo, Gabriel olhou para Sara com um brilho de expectativa e um sorriso sincero. Sentindo a profundidade do momento e a conexão especial que haviam compartilhado, ele tomou coragem para expressar seus sentimentos. Com um tom suave e verdadeiro, ele pediu a Sara para ser sua namorada, desejando transformar o que tinham em algo mais formal e comprometido. Sara, ainda imersa nas emoções do beijo e no turbilhão de pensamentos que se formavam em sua mente, sentiu que precisava de um tempo para refletir. Apesar de seu desejo de explorar um futuro com Gabriel, ela ainda carregava consigo os traumas e as cicatrizes do passado. O pedido de namoro veio como um grande passo, e ela precisava de um momento para processar tudo o que estava sentindo.
Com um sorriso gentil, Sara explicou a Gabriel que precisava de um tempo para pensar. Ela queria garantir que estava pronta para dar esse passo e que suas decisões não fossem impulsivas. Gabriel, compreensivo e respeitoso, aceitou seu pedido sem hesitar. Ele expressou que estava disposto a esperar e que estava ao seu lado, independentemente do tempo que ela precisasse para refletir. A partir daquele momento, Gabriel continuou a mostrar seu carinho e apoio por meio de pequenos gestos e ações diárias. Ele não pressionou Sara, mas permaneceu presente e atencioso, reforçando a confiança que ela havia depositado nele. Esse tempo que Sara pediu para pensar permitiu que ela se conectasse ainda mais com suas próprias emoções e decidisse, com clareza, o que realmente queria para o futuro. Enquanto isso, a relação entre eles continuava a se desenvolver de forma natural e orgânica. Sara encontrou conforto na certeza de que Gabriel estava disposto a esperar e a respeitar seu espaço. Esse tempo de reflexão também ajudou Sara a perceber o quão valiosa e genuína era a conexão que ela tinha com Gabriel, dando-lhe a confiança necessária para considerar um futuro juntos. Sara usou o tempo que pediu para refletir sobre seus sentimentos e o futuro com Gabriel. Ela estava focada em sua nova vida e nas conquistas que havia alcançado. Cada dia, ao ver Gabriel sendo atencioso e respeitoso, ela se sentia mais confiante de que estava pronta para seguir em frente. Gabriel, por sua vez, manteve sua paciência e carinho. Ele não apressou Sara, mostrando com suas ações que estava comprometido e disposto a esperar. Suas pequenas atitudes diárias reforçavam o quanto ele realmente se importava com ela. Depois de semanas de reflexão, Sara sentiu que estava pronta para tomar uma decisão. Eles se encontraram em um café à beira-mar, um lugar especial para os dois. A atmosfera era tranquila, com a vista do oceano tornando o momento ainda mais bonito e significativo. Sara olhou para Gabriel com um sorriso sincero. Ela lhe agradeceu por todo o apoio e pelo tempo que ele deu para que ela pudesse pensar. Com um sentimento de certeza e paz, ela disse que estava pronta para começar um relacionamento com ele. Gabriel sorriu aliviado e feliz. Ele a abraçou com carinho, e ambos sentiram uma profunda conexão e alegria. A partir daquele dia, eles começaram oficialmente seu namoro, construindo um futuro juntos com confiança e amor. Sara e Gabriel seguiram em frente, enfrentando desafios e celebrando conquistas juntos. O sofrimento do passado de Sara começou a ser substituído por um presente cheio de apoio e amor verdadeiro. Eles se tornaram uma equipe, ajudando um ao outro e construindo uma vida baseada no respeito e na felicidade. Este novo começo para Sara e Gabriel mostra que, mesmo após momentos difíceis, é possível encontrar alguém que valorize e ame você de verdade. Eles encontraram um amor genuíno e construíram um futuro promissor, mostrando que o amor e o respeito podem transformar vidas e trazer verdadeira felicidade.